Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao CMO Summit. Eu hoje tenho o prazer de estar com Cibele Sabino, uma pessoa que eu adoro. Ela é psicóloga, especialista em enneagrama e hoje ela atua também como consultora dentro da Illumine, junto da Carla Tiepo, que é a sócia dela, e uma grande neurocientista, se não maior, hoje no Brasil. Então, eu tenho o grande prazer de apresentar para vocês esse tema que eu gosto muito. Cibele, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Que delícia estar aqui com você, poder falar sobre esse tema. Você que também é adora esse tema, né? Essa dinâmica. E vamos lá, estou aqui à sua disposição para a gente poder bater esse papo aí sobre enneagrama. Vamos lá. Vamos. Cibele, para quem não sabe, eu tive contato com o enneagrama há mais ou menos um ano e pouco, por aí. E quando eu comecei a estudar enneagrama junto com a Cibele foi a nossa mentora, eu comecei a estudar enneagrama e eu olhei e comecei a pensar no enneagrama como a solução dos problemas do mundo. Mas é mesmo. Né? E assim, conta pra gente um pouquinho, para o pessoal que ainda não teve contato com o enneagrama, o que é essa ferramenta, né, de Perfeito. assessment, de entendimento de psicologia das pessoas. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Maravilha. Aí eu sou super empolgada de falar em enneagrama e eu concordo plenamente com você. Eu acho que todo mundo deveria ter a oportunidade, em algum momento da vida, de ter acesso ao enneagrama, aos conhecimentos do enneagrama, que é uma ferramenta milenar, né, que trouxe aí um conceito nos últimos 50, 60 anos, através de dois estudiosos maravilhosos, que foi o Oscar Ichazo e o próprio Cláudio Naranjo, né, que fizeram esse aprofundamento, que é uma ferramenta que vem milenar aí dos conhecimentos do Oriente, e eles trouxeram para o Ocidente com uma linguagem mais acessível a gente. É uma ferramenta de análise de perfil comportamental, muito utilizada hoje, inclusive é o assessment oficial, vamos chamar assim, do Vale do Silício. Então, as empresas do Vale do Silício hoje utilizam o enneagrama. E nos últimos 5, 6 anos, eu diria que esse nome começou a aparecer mais nessa categoria de análise de perfil comportamental. Então, é uma ferramenta incrível, porque eu sou psicóloga por formação, tive a oportunidade de experimentar na minha carreira corporativa, que sou uma psicóloga que veio do mundo corporativo, né, que experimentou tudo isso. Vamos dizer assim, a maioria dos assessments que a gente conhece hoje no mercado, né, os mais conhecidos. E a partir do momento que eu conheci enneagrama, mais ou menos uns 18 anos atrás, eu não consegui mais utilizar nenhum deles. Por quê? O enneagrama consegue trazer para a gente a gênese do comportamento. De onde a possibilidade de onde partiu o comportamento. E aí isso, com psicologia, com neurociência, fica uma coisa maravilhosa do ponto de vista de nós podermos propor ao outro autoconhecimento, um olhar mais, vamos dizer, de um entendimento sobre por que eu faço do jeito que eu faço, né? E isso, hoje, a gente percebe, principalmente nas corporações, nas relações, a dificuldade mesmo que as pessoas têm de se compreenderem, de compreender a atitude do outro, né? E o enneagrama vem ajudando, é uma ferramenta, vamos dizer assim, que ajuda demais nesse lugar mesmo de autoconhecimento, de conhecimento de dinâmicas comportamentais. E agora que você falou sobre autoconhecimento, né? Eu acho que eu trabalhando mais de 20 anos com vendas, né? Marketing, vendas, customer success, então olhando para uma jornada, até se a gente tiver aquela imagem da ampulheta inteira, para a gente colocar aqui, se a gente olhar para a jornada do nosso cliente, e vocês estão vendo aí na tela, se a gente olhar para esse lado azul, que é o lado de aquisição de clientes, e para o lado rosa, falando de expansão desses clientes, a jornada inteira desse cliente, o que é interessante, né? O enneagrama, ele faz parte de cada uma dessas partes. Por que é tão importante, né? Eu quis trazer a Cibele aqui para falar com a gente, porque quando a gente fala com muitos tipos de pessoas, né? E muitas vezes a gente não entende o outro e acha que a pessoa está atacando a gente porque ela tem uma particularidade, e é isso que a gente vai entrar daqui a pouquinho, que são os eneatipos. Então, acho que é interessante a gente entender o outro, mas se conhecendo muito profundamente. Porque se a gente não se conhece, você se sente muitas vezes atacado, você se sente... Eu brinco até, né? Enneagrama, talvez se as pessoas tivessem isso na escola, não tivesse guerra.
Porque se eu entendo o outro, se eu entendo... Eu queria que você falasse também, tem muita coisa pra gente falar aqui, mas Muita. da criança interior, né? De como as pessoas pensam diferente umas das outras e como é importante dentro das corporações a gente ter tipos diferentes de pessoas, porque os nossos clientes também são pessoas diferentes. Perfeito. Então, a partir do momento que a gente entende vários tipos de pessoas e que uma pessoa ela pode olhar mais de um jeito para alguma coisa que você está apresentando ou entende de uma forma diferente. Então, quando você entende isso e também dentro da sua corporação, entende que as pessoas dentro do seu time são diferentes e que é importante ter essas diferenças, acho que essa é a base do Enneagrama na minha cabeça, dentro das organizações e olhando para essa ampulheta. Aí, falando de relações, você falou tudo, né? Quando a gente tem autoconhecimento e conhece dinâmicas, né, das diferenças, né, da diversidade comportamental mesmo que existe, a gente consegue lidar melhor com qualquer situação, porque a gente parte do princípio de que as diferenças acontecendo, eu me conhecendo diante daquela diversidade, eu consigo atuar, potencializar, seja o que for, né? Vamos falar um pouquinho do Enneagrama para deixar... Sim, Vamos projetar a imagem do Enneagrama e eu consigo falar um pouquinho para vocês justamente dessa dinâmica comportamental, trazendo um pouquinho de teoria, né? Vamos dizer assim. Então, o Enneagrama é esse círculo com uma estrela meio maluquete aí dentro, né? Mas nós temos 9 perfis padrões, vamos dizer assim, né? Referenciados dentro do Enneagrama. Para cada uma dessas tipologias, ainda existem subdivisões, subtipos, a gente tem várias análises que a gente vai poder, vamos dizer, se complexificar, né, em termos de dinâmicas, mas para ficar mais claro, vamos falar um pouquinho sobre essas tipologias, que são 9. E para cada uma dessas tipologias, existem estruturações emocionais para cada uma delas. Então, vamos pensar que existem 9 emoções principais aí. Então, para o tipo 1, por exemplo, a emoção que dá sustentação é a raiva. Para o tipo 2, o orgulho. Para o tipo 3, a vaidade. Para o 4, é a avareza. Para o 4 é a inveja. Para o 5 é a avareza. O 6, medo. 7, gula. 8, luxúria. E o 9 é preguiça, né? Também indolência, que também se diz. Então, o que isso significa? Significa que, basicamente, dentro da estruturação dessas tipologias, as pessoas acabam, através do seu desenvolvimento, através da sua... como é que lidou com o mundo, como é que foi a sua formação familiar, escolar, né, o ambiente que essa pessoa viveu. Ela foi tendo experiências, foi se colocando em situações com os recursos que tinha, dependendo do seu desenvolvimento, da sua faixa etária, vamos dizer assim. Então, em muitos momentos da nossa vida, a gente passa por situações traumáticas que a gente não tem recursos para lidar com elas. E, automaticamente, a gente acaba assumindo um comportamento, uma dinâmica, um jeito de lidar com a vida com esses recursos. Então, quando eu não tenho recursos para lidar, eu acabo ocultando isso, trazendo isso e reprimindo. E aí tem várias dinâmicas da psicologia que a gente consegue ampliar esse conhecimento. Mas voltando para o Enneagrama, quando a gente percebe essas emoções, elas estão condicionadas a esse desenvolvimento pelas suas faltas, pelos seus excessos, aos quais a gente foi... enfim, nós passamos pelo nosso desenvolvimento através dos nossos cuidadores, né? Então, não estamos aqui para falarmos, né, ou botarmos, sei lá, culpa em quem quer que seja, né, pai, mãe, quem quer que nos criou, mas fato é que as referências que nós temos partem dos nossos cuidadores. E por mais que nós tenhamos pais amorosos, etc., ou cuidadores amorosos, a gente tem uma tendência a termos um lugar de desenvolvimento meio, como diria Jung, meio neurótico, porque nós não temos, de fato, vamos dizer, os nossos desejos atendidos. E isso causa em nós consequências, vamos dizer assim, né? Bom, então, quando a gente olha para o Enneagrama, a gente consegue entender mais ou menos essa gênese, a partir dessas emoções que são estruturadas para cada uma das tipologias e traz características comportamentais muito específicas para cada um deles. Se a gente passar para a próxima imagem, talvez fique um pouco mais claro para isso que eu quero dizer, em relação ao centro de inteligência. Eu queria deixar claro também, Renata, que a metodologia que eu utilizo é uma metodologia
muito direcionado ao mundo corporativo, às organizações. Existem várias metodologias. Se a gente olhar a internet e buscar Enneagrama, a gente vai ver muitas referências em relação a formas de aplicação do Enneagrama. Eu, através até da própria consultoria, eu venho do mundo corporativo. Vamos dizer assim, a minha dor na busca por uma ferramenta que se estabeleceu pelo Enneagrama vem desse lugar de ter uma linguagem pragmática, direta, né, até rápida, às vezes na sua proposta de aplicação. Então, a minha metodologia, ou a metodologia que eu utilizo, ela é muito pragmática, né, mais direcionada, mais americana, né, porque o Enneagrama foi vamos dizer assim, se estendendo aí, e eu vejo um pouco das culturas trazendo um olhar, né? O Oriente traz um olhar mais essa coisa da espiritualidade, da conexão, etc, etc. Que o mundo corporativo não absorve essa linguagem. Então a gente, né, eu, a Carla, propriamente dita, também trazendo muitos conceitos de neurociência no desenvolvimento dessas capacidades. Então, a gente estabeleceu uma forma de uma metodologia que fala sobre esses centros de inteligência que vocês estão vendo nessa imagem. Então, para cada 3 tipologias, compõe um centro de inteligência. Então, os tipos 2, 3 e 4 compõem o centro dos emocionais, 5, 6 e 7, o centro dos teóricos, e o 8, 9 e 1, o centro dos ativos. Bom, se a gente for falar em termos de centros de inteligência, e aí eu gosto de falar, principalmente quando nós vamos trabalhar com o coletivo, né? Não temos aí um tempo hábil, enfim, que a empresa quer, vamos trabalhar com o coletivo primeiro, depois nós vamos para o individual. Então, o centro de inteligência traz essa consciência. Tipos mais emocionais trazem uma característica mais relacional, né? De empatia, desse cuidado, dessa conversa olho no olho, né? Desse cuidado, né, com o que vai ser dito para o outro. Os teóricos já são mais pragmáticos, já falam de pontos mais, vamos dizer, os pontos principais, então tem uma comunicação mais truncada, né? Então, pontos principais. E aí, se a gente for pensar em termos de comunicação entre os tipos teóricos e os tipos emocionais, já dá um monte de treta, vamos dizer assim. Porque os emocionais estão esperando o quê? Falando, eu estou já imaginando todas as coisas acontecendo. Já estou, inclusive, tendo os exemplos das pessoas na minha cabeça. Aqui. Isso acontece. É muito, muito interessante. Porque os emocionais querem o quê de uma comunicação? Olho no olho, detalhes. Então, são pessoas que se comunicam, gostam de dar muitos detalhes, gostam de receber muitos detalhes. E os teóricos não. Falam pontos principais e gostam o quê? De receber pontos principais. Então, se a gente falar só dessas tipologias entre os emocionais e os teóricos, em comunicação, que é um skill, se a gente for pensar numa amplitude aí de competências, é um fator importantíssimo, né? Comunicação. E se nós trouxermos os ativos para essa história, que são tipos mais comportamentalmente dizendo, mais agressivos, porque tem essa energia corporal mesmo. Então tem um tom mais duro, um jeito de falar mais direto, né? Eu acho que é aí que acontecem os problemas. Mas não tenha dúvida. Porque a hora que você, se puder colocar de novo, aberto naquelas nossas, os 9 eneatipos, pessoal. Então assim, se a gente olha para os emocionais, né? E eu vou falar de mim agora. Eu estou nos emocionais, tá, gente? Não vou falar mais exatamente qual. Depois vocês estudarem, vocês podem analisar. Eu acho que é importante a gente falar que, na verdade, todos nós temos um pouquinho de cada um deles. Perfeito, né? É isso. Mas a gente se identifica muito com um desses 9 eneatipos. É muito interessante quando a gente olha, falando de mim, quando eu vou falar com um cliente, é impressionante como o número 8, para mim, ele é a base dos meus clientes. Né? Não todos, porque muitas vezes são várias pessoas dentro de uma empresa. Eu não sei, tem alguma coisa de atração dessas outras pessoas, que são os eneatipos, que são opostos? Como é que você vê isso? Isso é muito interessante você dizer, porque o perfil 8 geralmente são muito empreendedores. E você lida com donos de empresa, com CEOs. E é muito comum a gente ver os perfis 8 nesses lugares, porque eles são mesmo proativos, são diretos, tomadores de decisões exímios, né? Mas tem esse lugar... Duros, muitas vezes. Tem esse lugar da raiva, né? Da postura raiva. Mas essa raiva, você acha que é uma coisa assim... É uma coisa que a pessoa às vezes não percebe. Não percebe, isso é tudo inconsciente.
Por isso a importância do autoconhecimento. Total. Porque quando você sabe que você tem essa postura, às vezes até intimidadora, porque um perfil 8 é intimidador muitas vezes na sua postura, você compreendendo que vai falar com um perfil 8, por exemplo, você não sendo um 8, a gente se prepara. Total. Porque aí você não vai de peito aberto e dizer, vou falar com um empresário, aí chega lá, detalhes, né? no Aquelas bom coisas. dia você já se estremece, porque alguns perfis têm essa construção mesmo do tipo 8, né? Do perfil 8, que eles têm essa construção energética corporal, o jeito de olhar, o jeito de falar. Mas Então, não é com a gente, não é uma coisa para não. mim. Ela é essa. Eu acho que isso é muito importante, né? Então, assim, gente, quando a gente está conversando com o tipo 8, eu estou visualizando várias pessoas tipo 8 aqui, não é que a pessoa está sendo comigo, talvez agressiva, Perfeito. raivosa, direta. Ela é assim. Perfeito. Né? E se a gente entende que essa pessoa é assim, como é que eu posso, sendo uma pessoa mais emocional, lidar com isso? Porque daí, inclusive para mim, por isso que eu acho que o autoconhecimento é tão fundamental. Sim. Para que eu possa absorver, entender e responder à altura e poder me comunicar com essa pessoa. Porque tem isso também, né? Na inconsciência, alguns perfis se incomodam com a postura do outro. Então, por exemplo, os perfis mais energéticos ou mais acelerados mentalmente se incomodam com pessoas que falam mais devagar, que têm uma construção, às vezes, para pensar, para falar. E aí, quem é mais agitado mentalmente, ou mesmo tem essa postura, ai, meu Deus, começa a se incomodar e inconscientemente até, né? E não percebe muitas vezes. Aí fala, não vou falar com fulano porque é muito lento. Não gostei dessa pessoa, não sei porquê. Não deu, eu acho que não vai acompanhar. E aí não começa a ter várias análises ali equivocadas, porque às vezes são pessoas extremamente competentes. São vieses, né? São vieses que a gente acaba construindo dentro daquilo que a gente entende. Nós, enquanto seres humanos, temos uma tendência a acreditar que os melhores perfis são os parecidos conosco. Então, por isso que nas empresas acabam acontecendo, e a gente vê muito isso lá na consultoria, níveis de diretoria, CEOs, etc., com tipologias específicas. Então, tem lá, sei lá, 20 pessoas na diretoria, todos muito característicos com os tipos 3, 7, 8. E aí, as outras pessoas que estão abaixo, querendo ascender, crescer, que não são dessas tipologias, acabam não conseguindo furar a bolha, sabe? Porque eles estão procurando gente parecida com eles. Parecidas, porque, peraí, é a minha dinâmica que funciona. Se uma pessoa que muito competente, mas que talvez não tenha a aceleração mental da pessoa, ou o jeito de falar é mais empático, tem um jeito mais, é muito mole, esse aí não vai dar conta, então tem essas construções, né? E aí, se a gente olhar, existem muitas vezes, a gente fez um trabalho até numa farmacêutica, que foi muito interessante, que foi exatamente esse caso que eu estou contando, que o CEO nos contratou e disse, olha, tem alguma coisa acontecendo, porque eu percebo que a gente não se comunica bem, a diretoria, etc, etc. Bom, vamos lá. Batata. Tipos 3, 7 e 8 na diretoria. Todos, homens e mulheres, 7, 8 e 3. Que são o quê? São tipologias mais... Os tipos 7 mais acelerados, conectados, pensa fora da caixa. Os tipos 3 adequadíssimos, muito competentes, com uma característica de atingir resultados, de buscar feedbacks e poder atingir o melhor resultado com esses feedbacks. Então, e os 8 que são empreendedores natos e tudo mais. Bom, fato é que uma das questões era que o nível abaixo da diretoria se ressentia porque não conseguiam ascender e quando eles precisavam de algum diretor, eles traziam de fora. Porque não tinha ninguém abaixo que estava preparado para poder assumir. E aí, com o Enneagrama, nós trouxemos isso, escancaramos para o CEO essa dinâmica e ele ficou chocado. Um tipo 3, o CEO. E ele olhou e falou, uau, então temos que fazer alguma... E aí programamos, fizemos todo um trabalho com a liderança deles. Foi um trabalho super bonito, porque a gente aproveitou e trouxe a consciência também de acender mais mulheres, para esses cargos e tudo mais. Então foi incrível. Então, é isso. Quando a gente fala de Enneagrama, a gente está falando disso. Da gente poder montar um mapa, apresentar esse mapa e trazer com clareza os pontos de característica de personalidades que estão ali naturalmente
E os outros, as potências das outras tipologias dentro de uma dinâmica, né, dessa variedade, dessa construção, né, dessa diversidade, Sim. o quão importante é. Porque, de fato, nesse exemplo, tipos 3 e tipos 7 não se comunicam muito bem, porque são teóricos e emocionais. Então, havia também essa dificuldade de comunicação, de vestir a camisa, porque estava cada um acelerando para os seus lados. Os teóricos setes, né? Pensando em inovação, vamos realizar, vamos fazer, vamos projetar, etc. E os tipos 3, vamos executar, tem esse resultado para atingir. Então, era como se amarrassem de alguma forma com a intenção exatamente a mesma, de fazerem as coisas acontecerem. É interessante isso, né? Olhar dentro das empresas algumas coisas. Como é que as pessoas se posicionam? Muitas vezes elas talvez não consigam se comunicar bem e falar, mas aquela pessoa para mim não dá, a gente não bateu o santo. E na verdade pode ser muito essa coisa, talvez de entender como ela pensa, como ela age, né? Quais são muito ligado ao eneatipo. Mas eu queria agora entrar você falou de mulheres e homens, né? Você acha que tem uma diferença específica? Olhando para as mulheres têm mais um eneatipo em específico, os homens têm outro eneatipo específico, ou como é que a gente olhando para homens e mulheres, né, e as pessoas em geral, como é que elas podem se enquadrar ou não tem nada a ver? Não tem nada a ver. Porque nós estamos falando de seres igualmente potentes, né? Homens e mulheres. O que acontece é uma cultura ao qual a mulher foi exposta por muito tempo de que nós não éramos boas o suficiente com matemática, com raciocínio lógico, mas porque não existe, acho que ainda hoje, a gente vê algum movimento, mas não existe um estímulo para essas meninas, quando são meninas, estão na escola e tudo mais. Então, já se traz um conceito de que os meninos são estimulados a fazer engenharia, a fazer, né, e logo cedo. Né? Aí ele é muito bom de matemática, e existem esses estímulos, tanto na escola, eu vejo isso acontecer, menos hoje, na minha época isso era escancarado, né? Então, menos estímulos mesmo na família, entre os amigos, né? Ambiente. Então, o ambiente dizia o quê? Não, meninas são boas para cuidar, delicadas, para cozinhar, né? Para fazer coisas manuais, né? Não, os meninos não, os meninos são bons em matemática, em cálculos. Então, já se construía esse viés, já se constrói ainda. Eu vejo muito isso acontecendo. Então, é esse lugar. Não tem a ver... Os adultos, né? E aí eu vejo muitas mulheres potentes hoje que tiveram um estímulo lá atrás, de tipo, não, vai fazer, vai estudar, vai direcionar, e a gente vê a potência que é de muitas mulheres aí hoje no mercado, e aí se fala, então, tipo os 8, né, que o perfil 8, tadinho, a gente massacra eles, mas os tipos 8 mais agressivos, mais duros, então tem poucas mulheres? Não, muito pelo contrário. A gente vê muitas mulheres com o perfil 8. Muitas. É engraçado que por que a gente fala tanto do perfil 8, né? Para quem quiser depois estudar, eu acho que o perfil 8 ele é muito óbvio, assim, né? Para mim, pelo menos, que não tenho todo esse estudo, impactante, né? É muito impactante, exatamente. Eles são impactantes. Uma força, um negócio assim, não tem como você não ver essa pessoa, né? Ela não passa despercebida onde ela está. É isso. E quando você olha, por exemplo, tá bom, então eu identifiquei que eu sou um eneatipo X. Mas eu gostaria de ter algumas capacidades, de desenvolver algumas coisas de outros eneatipos. A gente pode construir isso? Como é que a gente... Por exemplo, eu estou olhando para a minha empresa, né? E eu sou dona da minha empresa e eu acho que eu preciso ter um perfil mais parecido com esse ou aquele. Você acha que a gente pode construir isso ou se transformar ou de alguma forma ir moldando e melhorando cada uma dessas nossas forças? Eu acho que é um grande, inclusive um grande diferencial, né, quando a gente faz algum tipo de análise de perfil comportamental. Aqui o nosso tema é Eneagrama, por conta dessa possibilidade de você expandir esse olhar mesmo e buscar mesmo referências de onde é que veio esse comportamento. E eu entendendo, por exemplo, né, porque assim, o Eneagrama também traz essa construção de você poder, quando a gente fala dos centros de inteligência, e os centros de inteligência a gente consegue muito fazer uma migração para a neurociência. E a Carla fez esse estudo muito... A gente ainda não conseguiu comprovar cientificamente, a gente até tentou, mas infelizmente ainda não deu, mas nós vamos seguir esse caminho.
mas a Carla fez um estudo muito legal, por quê? Quando a gente olha o centro de inteligência, a gente também olha circuitaria preferencial de desenvolvimento cerebral Olha que mesmo. legal. E aí a gente consegue entender, por exemplo, as pessoas que têm. Porque quando a gente fala do centro de inteligência, a gente consegue ver a tríade da nossa potência, né? Eu sou um tipo 1. Deixa eu te dar um exemplo, né, do meu. Então, o tipo 1, ele estruturalmente ele é um ativo. Quando a gente fala do centro de inteligência, o ideal seria que nós tivéssemos os três centros, né, as três possibilidades, as três competências niveladas. Acho que isso é um sonho do ser humano. Mas o que acontece é que a gente tem um mais forte, um que entra como apoio, vamos dizer assim, e um que fica pouco desenvolvido. O Enneagrama chama de reprimido. Eu não gosto muito dessa palavra. Então, fica pouco desenvolvido. Se a gente olhar na construção do tipo 1, estruturalmente é um tipo ativo. O que está dando suporte é o tipo emocional. E o que está pouco desenvolvido ou reprimido é o teórico. Essa construção ela é muito do Enneagrama, tá? É um passinho a mais. Eu vou dar como exemplo, vai ficar claro. Então, eu tendo o teórico reprimido, enquanto um tipo 1, tenho uma dificuldade, por exemplo, de acompanhar verbalmente quem tem raciocínio rápido. Porque quem tem raciocínio rápido, como o de tipo 7, o próprio tipo 8, né, tem um raciocínio muito rápido. Então, eles começam a falar pontos, né? Então, quem tem emocional reprimido, os tipos 1, 2 e teórico reprimido, 1, 2 e 6 são teóricos reprimidos, tem essa dificuldade de acompanhar quando existe uma aceleração na comunicação, por exemplo. Então, sabe aquela brincadeira que se faz? Eu preciso desenhar para você entender? Eu falo, se me quebra esse galho, você vai me ajudar uma barbaridade. Porque eu sou, né, Muito bom. você construir Nossa, eu tô aqui visualizando essas pessoas, inclusive essas falas. E se desenhar para eu entender, a gente escuta dados. tanto. Quem tem teórico reprimido precisa de visualizar dados, gráficos, caminhos, processos. Isso tudo ajuda e amplia, né? Então quer dizer que se eu estou falando com várias pessoas numa sala, então vamos trazer isso para a prática do dia a dia de uma pessoa que está hoje na cadeira de CMO, nosso tema Perfeito, principal aqui. maravilha. A pessoa está ali sentada e tem várias pessoas dentro da mesa, né, nessa mesa, com quem a gente está trazendo alguma questão ali. E eu não sei quem são as pessoas, qual é o tipo delas, porque eu nunca vi essas Perfeito. pessoas, não conheci. Uhum. Talvez algumas coisas, né, elas começam a falar ou começam a se posicionar dentro da reunião, você já começa a ter uma ideia. Mas como é que eu posso me comunicar com várias pessoas diferentes numa mesma reunião, se elas são, algumas elas têm mais dificuldade de acompanhar um raciocínio na hora que você está só falando, a outra que precisa desenhar. Como é que a gente pode fazer com que todos possam ser, né, para ser uma coisa justa, Perfeito. para que todos possam acompanhar da mesma forma? Sonho de consumo seria que as pessoas se conhecessem, né? Assim, se soubesse pelo menos as tipologias. Mas pensando que numa comunicação, o ideal seria nós termos materiais visuais, e aqui não tem a ver com a dinâmica do visual, sinestésico, auditivo, não tem a ver. Tem a ver com uma construção mesmo cognitiva, tá? Então, quando os teóricos reprimidos visualizam gráficos ou mesmo coisas escritas, possibilidades, isso amplia. Então, se nós pudermos utilizar recursos projetados, gráficos, etc., conseguir dar detalhes e poder ter certeza que as pessoas entenderam da forma que foi passada para elas. Por quê? Os emocionais precisam de muitos detalhes. Só que qual é o grande problema? Eles não falam quando não entendem. Porque, a pessoa não vai gostar de mim se eu falar, o meu chefe vai achar que eu não entendo. Aí começa aquele, né, o bloco de vozes internas atacando. E você não consegue escutar o outro, porque no final, putz, mas eu não entendi essa parte. Eu Então, totalmente me coloco eu acho que o nesse lugar. papel justamente dos líderes ou mesmo dos responsáveis pela reunião é ter essa consciência de validar com as pessoas, que seja no coletivo ou depois individualmente, se realmente foi compreendido a forma, o contexto que foi passado. Como é que a gente, para dar dicas práticas aqui para quem está ouvindo a gente, como é que a gente faz para verificar se essas pessoas estão acompanhando? Porque você acabou de falar uma coisa que eu vejo muito acontecendo, né? E eu já Perfeito. estive nesse lugar de não vou falar, porque eu sou a única que não estou entendendo. comum. E aí começam umas vozes interiores, já me senti muitas vezes assim. Sim. Então, assim, putz, eu não entendi, mas fui a única. Aí você olha para todo mundo está ali, estou entendendo exatamente. Como é que a gente faz para ter certeza que todo mundo ali está acompanhando o raciocínio? Ou eu paro, eu pergunto para as pessoas, como é que a gente faz essa dinâmica? A gente ter certeza vai ser muito difícil, mas o fato que talvez, se nós pudéssemos ter
o responsável, né, por passar essas informações pudesse ter esse cuidado, essa preparação mesmo de, primeiro, saber que as pessoas que estão recebendo a informação estão recebendo de formas diferentes. Então, muitas estão, vamos dizer assim, até chateadas porque estão achando que está sendo falado muito devagar, e aí se dispersam porque já entendi o que vai ser dito, então já outros estão preocupadíssimos porque já não entendeu a primeira parte da fala, e outros ainda pior, enfim. Então, conseguir nivelar conceitos é um desafio bastante complexo. Mas, se a gente consegue minimamente trazer pontos do tipo um recurso audiovisual, o meu cuidado em detalhar, né, o que eu estou dizendo, e às vezes fazer algumas perguntas, porque expressão facial é uma coisa maravilhosa, né? Nossa, com Maravilhosa. Então, a expressão facial diz muito sobre aquela pessoa. E se quem está apresentando tem esse cuidado de efetivamente estar olhando para as pessoas que estão recebendo essa informação, vai perceber Perfeito. na dinâmica que a pessoa ou não está compreendendo ou passou alguma coisa. Isso é muito bom. relevante. Você sabe que você está falando, isso para mim, agora, né, com a pandemia que a gente passou, etc., a gente usou muito Zoom, a gente sempre usou, né, dentro da Winning by Design, a gente sempre fez muitas reuniões online, na pandemia só online, e eu tenho uma dificuldade muito grande quando a pessoa não abre a câmera. Perfeito. Porque eu fico o tempo inteiro acompanhando a cara das pessoas, né? Eu Isso. lidero muitas reuniões, então eu acho que a gente tem que ter esse cuidado de entender como é que as pessoas estão se sentindo na maneira que a gente está apresentando, que a gente está Perfeito. trazendo dados. Então, isso que você falou para mim, que bom, né? De colocar os dados, tentar detalhes, trazer as informações, confirmar com as pessoas se elas estão entendendo. Perfeito. E se você estiver vendo a cara delas, né? É uma dica até bem legal que eu recomendo para as pessoas aqui, é que a gente olhe para as pessoas, porque às vezes ela não vai dizer para você, mas a cara dela te diz tudo. Perfeito. Então, a cara dela, e eu até quero fazer um curso um dia depois, se você tiver uma dica de curso de microexpressão facial. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. É maravilhoso. Mas tem umas coisas que, assim, porque a gente até pode tocar nesse assunto de, assim, a pessoa, ela não consegue não mostrar uma afeição de que ela não está gostando. Né? É uma coisa muito rápida, né? Acho que é legal da gente falar sobre isso. Ela não consegue segurar. A expressão facial, ela é rápida, instantânea, e você, se você estiver prestando atenção, você consegue perceber que a cara dela mudou, que ela está com dúvida. Perfeito. Né? Perfeito. Mesmo que ela queira segurar e não demonstrar para ninguém, ela já faz. E eu fico olhando, eu também, que às vezes eu sou muito careteira, e eu mostro muitas coisas, né? E às vezes eu tenho que fechar a câmera, né? Ok, se posiciona, se concentra e volta. Porque a nossa cara diz muito sobre isso. Muito. Alguns mais, né? Outros menos. Mas fato é que quanto mais a gente vai treinando e assim, tempos de situações em que a gente estamos ainda expostos ao online, né? Câmeras abertas sempre. Eu acho que é importante, principalmente em reuniões que são importantes, né? Isso é muito importante que as câmeras estejam abertas. Mas como é que a gente faz as pessoas abrirem as câmeras? Pede. Eu faço isso, porque assim, me incomoda, eu peço para as pessoas abrirem, né? Então a pessoa, primeiro, ela não sabe como reagir e ela abre, mas depois ela fecha de novo. Então, aí depende de alguns perfis, né? Porque se é importante que a câmera fique aberta, então é importante que a câmera fique aberta. Se fecha, por favor, você pode abrir a câmera, que é importante que fique aberta. Porque você acha que isso é uma coisa de dentro das organizações? Porque eu vejo algumas que fazem mais isso e outras que fazem menos. Tem pessoas que têm vergonha, eu acho. Tem pessoas, é muito comum as pessoas fecharem porque eu acho isso, eu acho aquilo, porque eu tô com o meu cabelo, porque eu não gosto de me ver, eu não quero ficar me expondo. Olha, explicações se tem aos montes para esse tipo de coisa. Mas fato é que é importante para os gestores, é importante para as pessoas que estão passando a informação importante, que tenham essa referência, é importante. Alguns até gostam da câmera aberta até para poder sentirem, né, a presença do outro, etc, etc. Mas quando existe algo importante a ser passado, numa reunião, alguma coisa assim, é a expressão facial. Para alguns até o fato de desviar o olhar já quer dizer alguma coisa. Né, assim, de tá prestando atenção, ou tá ali mexendo em alguma coisa, então isso tudo diz, né, sobre comunicação.
Eu tenho uma dica, né, que eu comecei a usar para mim e funcionou, talvez para as outras pessoas também funcione de forma legal. Então, a gente pede, mas tem uma outra dica legal que é assim, quando a gente abre as câmeras, então tá todo mundo aberto, oi, fulano, tudo bem? Aí eu falo, eu tô te ouvindo bem, só não tô te vendo. Aí a pessoa vai lá e abre a câmera dela. Então, não pedi Isso é legal. diretamente. Isso é legal. E funciona muito, assim, vou te dizer que uns 90% das Perfeito, vezes tá aí. funciona, porque a pessoa fica sem jeito, né? Ela não sabe muito como atuar com isso. Então, eu gosto muito dessa dica. E aí a pessoa abre. Isso é muito do emocional, sabia? É, Esse cuidado de falar, o cuidado de não expor, né? Isso é muito legal. e assim, sem diretamente falar, porque quando a gente começou a fazer treinamento, né, tinha uma pessoa, né, de fora que era a pessoa que eu estava espelhando, que era o Dan, e ele fazia algumas coisas que eu fui depois adaptando para a forma que eu achava melhor, né? Porque cada um apresenta de um jeito, etc. E às vezes eu via que as pessoas se sentiam agredidas. Do tipo, tem que abrir a câmera, porque se você não abrir a Perfeito. câmera, eu vou chamar. Às vezes eu faço brincadeira também. Então, eu tô dando um treinamento e tal. Ó, eu adoro chamar quem tá com a câmera fechada, né? E aí todo mundo, ai meu Deus, e chama mesmo tal. Mas eu percebi que se eu falo dessa forma, eu não exponho tanto as pessoas, É, porque tem isso das pessoas se sentirem perfeito. mal, É um hoje eu não tô cuidado. legal, É um né? cuidado muito, muito bom, muito importante esse cuidado. Porque é isso, né? Tem algumas pessoas que são. É muito comum trazer para o lado pessoal algumas tipologias, né? Nem é com as pessoas, mas às vezes pega alguns pontos da fala. Ai, tá falando comigo. Nossa, E aí já se encheu a carapuça. toma. Aí já se toma com várias vozes internas, né? E não consegue nem se conectar mais. E aí se sente agredido mesmo, né? Sente. É uma coisa Legitimamente impressionante. agredido. E não é tipo, mimizento, né? Que as pessoas usam essa palavra de uma forma muito pejorativa, né? Ai, mimizento, mimimi, não sei o quê. Não, eu acho que conforme a gente vai conhecendo as dinâmicas, a gente começa a perceber que cada um está tentando dar o seu melhor. E quando vem uma frase, uma postura, uma brincadeira pejorativa, isso desorganiza as pessoas. Algumas psicologias têm perde o amigo, mas não perde a piada, sabe? Tipo, sete, assim, eles gostam de fazer brincadeiras e puxar e ressaltar pontos. Para algumas tipologias, para algumas pessoas, isso é muito dolorido e muito desorganizador mesmo. Até porque geralmente quem tem o emocional reprimido, e aí a gente está falando dos tipos 7, dos tipos 3, dos tipos 8, tem essa dificuldade, não é baixa empatia mesmo. Alguns até falta de empatia mesmo. Então, olhar para o outro, perceber a necessidade do outro, é um desafio. Então, estão mais conectados com outras coisas. E eu acho que a hora que a gente percebe isso é a hora que a gente vê por que acontecem as relações truncadas dentro das organizações. Exatamente. Porque a pessoa, na verdade, ela está se sentindo agredida, mas ela não fala. E o Uhum. outro não percebe que ele agrediu uma pessoa com uma fala, uma Exato. brincadeira, uma coisa fora de hora. Eu gosto muito de dar um exemplo de um tipo 5 e um tipo 7. Tipo 5 são muito fechados, eles têm uma dificuldade danada, embora tenham um emocional estruturado, mas eles são tipologias que estão mais conectados com o teórico, com o conhecimento. Então, são as pessoas mais quietas mesmo. Não gostam de interagir com as pessoas, são introspectivos e vivem bem assim. Só que a grande questão é que um tipo 7, extremamente extrovertido, né? Eu costumo dar um exemplo numa brincadeira, de, tipo na festa da firma, né? Que tem lá um tipo 7 e um tipo 5. O tipo 5 está tentando se fundir à pilastra do lugar, porque ele não quer interagir, ele está ali, já está ótimo. Ele não gosta muito dessas interações, né? Muito. E o tipo 7 vem, amigo, vem cá, vamos lá tomar uma comigo, tenta puxar para o meio das pessoas. Isso é extremamente invasivo para um tipo 5. Extremamente. E às vezes eles se colocam de uma forma até para não, enfim, né, para não entrar nesse lugar do tipo, não, estou bem aqui, isso e tal, mas isso é desorganizador para um tipo 5. Levá-lo para esse lugar de exposição, né? E para um tipo 7 isso é normal. Isso está posto. Como assim você está aí no cantinho? Não está Vem pra usufruindo da cá. festa? Mas Entende? é isso, né? Então, eu acho que é entender, empatizar com as pessoas, É, respeitar as pessoas, né? O limite delas. é. É interessante isso. Nossa, tem tanta coisa para a gente falar Tem, né? aqui, né, Sibeli? Eu acho que primeira coisa é como é que a gente olha para o Enneagrama para ajudar as organizações, Uhum. né? E como é que a gente pensa nas pessoas? Porque muitas vezes quando a gente entra
dentro da Human Design, quando a gente faz algum trabalho de consultoria, a gente faz a jornada inteira, a gente começa por marketing, passa por vendas, chega até CS, para depois conectar com marketing. Perfeito. E uma coisa que a gente vê muito é as áreas completamente em silos, separadas. Sim. Marketing só trabalha com marketing, vendas só trabalha com vendas, CS só trabalha com CS, e todo mundo fala, não, mas essas pessoas não me entendem, não, é difícil falar com eles, né? Então, você acha que tem, talvez, alguns eneatipos que estão em cada uma das áreas, mais especificamente? E como é que a gente poderia reorganizar isso para as pessoas se entenderem melhor? Existem tipologias que trabalham melhor em alguns segmentos e algumas áreas, né? Tipo 7, tipos 3, tipos 2, se são tipos mais relacionais, né? Mais abertos, vendas, área comercial, marketing, né? Então, trabalham bem, fluem. Então quer dizer que as outras tipologias não trabalham bem? Não, as outras tipologias podem trabalhar bem, desde que gostem da área, etc, etc. Mas querer, por exemplo, que um tipo 1 ou um tipo 6, que são mais fechados, mais perfeccionistas, mais metódicos, trabalhem numa área comercial, podem trabalhar organizando os processos, as planilhas, alguma coisa mais, né, com esse cuidado. Mas trabalham de uma forma muito bem no TI, nas finanças, Organização. né? Organização, planilha, cuidado, processo, regras, né? Então, esse olhar também mais expandido para as tipologias, é fato que algumas tipologias trabalham melhor em algumas áreas, né? Mas também não podemos dizer, não pode trabalhar. Pode, mas por isso até a gente tinha comentado há um tempo atrás sobre o recrutamento e seleção, né? Nossa, esse cuidado total. de trazer as pessoas com dinâmicas comportamentais adequadas ao departamento. Porque às vezes são pessoas que, um tipo 9, por exemplo, se desorganiza absurdamente em lugares ruidosos, com muita gente falando ao mesmo tempo. Eles gostam de trabalhar sozinhos? Não, eles gostam de trabalhar num ambiente calmo, tranquilo. Mas gostam de trabalhar com as pessoas, têm uma facilidade do trabalho em equipe. Então, esse olhar, né, também para colocar, de repente, um tipo 5, um tipo 9, num salão com baias, onde eles vão fazer? Com certeza fazem. Mas com mais dificuldade. É muita energia que se gasta, né? E aí, esse cuidado da saúde mental também está um pouco, também, muito contido nesse lugar, né? De você poder olhar para a pessoa, entender a dinâmica da pessoa, adequá-la, né? Às dinâmicas. Algumas tipologias não gostam de trabalhar em equipe. Mas é porque a pessoa é chata? Não, é porque é a dinâmica dessa pessoa. E isso precisa ser respeitado. Não é porque ela não quer trabalhar, é que precisa de uma dinâmica estruturada na sua personalidade, no seu comportamento, ao qual ela prefere não trabalhar num grupo, prefere trabalhar sozinho. E tudo bem. Na verdade, se a gente entender essa dinâmica, a gente pode até melhorar, acho que a produtividade das pessoas. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. A produtividade, a alta performance, elas estão nesse lugar. Hoje, quando a gente atua nas corporações, né, fazendo esse trabalho com lideranças e tudo mais, é com esse objetivo de mapear, entender quem são aquelas pessoas, fazer trabalhos individuais e coletivos, compartilhados, para que a gente consiga, para a pessoa primeiro se apropriar, né, que é aquela coisa do digerir, porque algumas pessoas recebem, por exemplo, um relatório ou uma devolutiva do Eneagrama, que algumas relatam até mudança de vida, do tipo assim, fez muito sentido, agora eu entendo algumas coisas. E é mobilizador já de início, né? Então, quando essa pessoa se apropria e entende, fala, nossa, então é isso, pronto, né? Então, trazê-la para o grupo, trazê-la para o coletivo, é menos penoso, é mais produtivo, porque ela entende a dinâmica dela, entende a dinâmica que ela está inserida e o que ela precisa para poder potencializar o trabalho dela nessa equipe, nessa cultura, nessa empresa, né? Isso foi o que aconteceu comigo, definitivamente. Eu acredito. E como eu trabalho com muitas empresas, né, a gente tem que toda vez tentar entender qual é a dinâmica daquela empresa, quem são aquelas pessoas, Sem dúvida. como elas se organizam. Então, para mim, ajuda muito, foi muito. bom. Potencializa muito qualquer trabalho, Total. qualquer direcionamento, muito. Muito bom. Já estamos com a plaquinha do fim para nós, que pena. Vamos Cibele, lá. adorei o nosso papo, achei muito importante, eu espero que vocês tenham gostado, mas como mensagem final, se você tivesse aqui que trazer uma mensagem final principal para as pessoas que estão nos ouvindo, qual seria? Buscar autoconhecimento, entender as suas dinâmicas, entender a sua estruturação,
Porque muitas vezes fala, eu preciso melhorar a minha equipe, eu preciso me inserir, eu preciso desenvolver tais competências, eu preciso... Porque muitas vezes o que eu vejo acontecendo dessas pessoas que estão mesmo num processo de saúde mental complicada, são pessoas tentando se adaptar a ambientes, a empresas, a cargos. Então, quando eu entendo que eu, por exemplo, Cibele, tenho uma dificuldade mesmo de acompanhar um raciocínio mais rápido, eu não posso falar, puxa, eu sou ruim nisso, eu quero desenvolver isso. Posso desenvolver? Com certeza, com consciência. Sabendo que eu tenho essa dificuldade, eu posso buscar recursos, treinamentos, cursos, que eu possa ampliar essa minha dinâmica, né? Esse meu skill, vamos dizer assim. Mas eu, Cibele, com 54 anos de idade, terei um raciocínio maravilhoso, rápido, naturalmente? Não. E eu não posso brigar comigo, me maltratar e dizer, eu preciso, eu quero... Não é uma habilidade que eu desenvolvi no decorrer da minha vida. Mas eu posso trabalhar, eu posso estar no meio dessas pessoas, com certeza, acolhendo a minha dificuldade, entendendo a minha dificuldade, mas para essa dificuldade eu tenho tantas outras possibilidades de poder executar, né? Que não precisa ser necessariamente nesse lugar, que me machuca se eu ficar tocando toda hora, eu não tenho, eu não posso, eu não consigo. Não, ok, eu entendo, tá tudo certo, realmente. Então, o que eu preciso fazer com todas as características e qualidades que eu tenho para poder potencializar o que quer que eu queira fazer? Muito bom. Então, na verdade, é entendimento e aceitação para você potencializar o seu... Exato. Tudo que você Tudo pode parte ser. do autoconhecimento. Para você poder minimamente olhar para o outro e dizer, poxa, pera, talvez essa pessoa esteja com alguma dificuldade, eu tenho que identificar essa dificuldade em mim. Perfeito. Né? Porque senão a gente fica num lugar de tentar fazer pelo outro, agir com o outro, e nós vamos ficando em segundo plano. Não. Nós estamos sempre na estruturação no primeiro plano, sempre. E se as pessoas quiserem te achar, né, encontrar vocês para falar mais sobre isso, fala um pouquinho de onde as pessoas podem achar você, a Carla. Perfeito. Illumine. Nós temos algumas iniciativas, né? Eu e a Carla somos sócias, enfim, algumas iniciativas. A Illumine Consultoria é uma iniciativa direcionada às empresas, consultoria, desenvolvimento de lideranças e tudo mais. Nós temos o Instituto Conectomos, que é uma iniciativa de cursos de neurociência e cursos direcionados à inovação e desenvolvimento humano, online e presenciais. Inclusive, no Instituto Conectomos, eu faço um curso de Enneagrama aplicado ao ambiente corporativo. Maravilhoso. Exato. E temos uma iniciativa também da educação inédita, enfim. Mas eu acredito que a Illumine e o Instituto Conectomos, e eu também estou nas redes sociais como Cibele Martins Sabino, e só me acessar por lá e a gente vai conversar, porque eu amo falar sobre isso. Muito bom, muito obrigada. Obrigada sempre, Rê. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, né, desse nosso bate-papo incrível. Tem muito mais coisa para aprender, isso aqui é só o topo do iceberg. Então, espero que vocês tenham gostado. Aproveitem e usem isso dentro das suas empresas para maior potência e mais entendimento entre as áreas e melhor comunicação. Obrigada e até a próxima. Obrigada.